Então, nós estamos no capítulo 3 do nosso livro. Na última terça-feira, nós nos debruçamos sobre o texto de Efésios, capítulo 1, de 20 a 23, e com uma conexão com outros textos bíblicos para falar sobre o dispensacionalismo, a visão do dispensacionalismo progressivo, do Craig Blase em especial, e até também do aliancismo clássico, quando nós vimos o pastor Hernandes também naquela questão de que todas as coisas realmente estão sujeitas a Cristo hoje, ou isto está no sentido da visão de Deus, mas no nosso ver, no nosso contemplar, as questões ainda são futuras. E eu lembro do Osamar, ele colocando a questão do auristo, lá em Filipenses, capítulo 2, e aquele texto de Filipenses é bem interessante, porque ele é um texto que abrange a kenosis. Kenosis é uma expressão grega que denota o esvaziamento de Cristo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Essa é a palavra kenosis, é para esse esvaziamento. E ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E ali nós temos a forma de Deus, que ele não teve por usurpação, a forma de homem, que ele assumiu, e a forma de servo que ele adotou no seu ministério. E aí eu falei com o Osamar, pontuou o auristo. É interessante que o auristo, existe o primeiro auristo e o segundo auristo no grego, né? Então, o auristo realmente, porque não é só o auristo, o verbo no grego, mais que expressar tempo, e só o modo indicativo é que vai caminhar muito para esse lado, ele expressa muito aspectos, né? É um pouquinho diferente da nossa língua portuguesa. Mas quando nós pensamos, por exemplo, as duas palavras que tem lá, a palavra, a expressão se dobre, que é campsei, está no auristo na voz ativa, no segundo auristo, na voz ativa. Essa questão de primeiro e segundo é que o primeiro ele é mais fraco e usa o sigma, ele é chamado de fraco e sigmático. E o segundo não usa o sigma, é assigmático. E essa questão é bem interessante, porque quando nós avaliamos, né, a outra palavra, confesse, que ela traz a ideia a ideia da voz média, né? A voz média que aparece ali, exolomogesetai, essa é a palavra. E aí foi olhar em Isaías 45, 23, e lá em Isaías 45, 23, eu fui olhar na Septuaginta. As palavras são as mesmas, campsei e exologogesetai. E aí no verso 20 e no capítulo 45, a tradução ela pende também para esse futuro, quando é dito aqui: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Então, as traduções vão caminhar nessa linha, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, para uma ideia de que os joelhos ainda vão se dobrar e as línguas ainda vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, né? Então,
eu sempre gosto de fazer uma retomada, né? Até mesmo porque tem irmãos que chegam, né, irmão Elias? Então, irmãos que chegam, a gente retoma, porque nem todos assistem, tiveram condições de assistir a live, ainda vão assistir. Aí, irmãos, nós temos, ao lado o dispensacionalismo, ele é muito volátil, ele é dinâmico. Então, nós temos um dispensacionalismo chamado de integrativo, que é desse escritor aqui, o Michael Vlach. Esse livrinho aqui, ó, é um livrinho pequeno, da Sílabos, Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns. O autor é o Michael Vlach, e ele propõe um dispensacionalismo integrativo, onde ele faz uma mescla entre o dispensacionalismo clássico e revisado com o dispensacionalismo progressivo. Eu peguei o mapa dele, porque o mapa dele nos ajuda a darmos uma retomada e a gente poder trazer uma análise aí em cima dessa lâmina de slide que nós vamos analisar hoje. Se der tempo, a gente segue, se não, eu sei que vão surgir perguntas, né? Então, o irmão Márcio pode colocar aí a segunda lâmina. Então, é esse quadro aqui que a irmã Cristina estava ansiosa por ver, está lá no nosso livro, mas é bom a gente poder dar uma olhada. Esse dispensacionalismo integrativo, eu coloquei no meio, assim, não foi eu que coloquei, é o Vlach que coloca, mas está aí no meio, e a gente tem 7 elementos ou fatores para os 2 dispensacionalismos aí que estão nas pontas. Então, no nosso lado esquerdo e do nosso lado direito aí. Então, e ele no meio. Então, o dispensacionalismo progressivo chama de tradicional ao dispensacionalismo clássico e revisado. Eu coloquei aí clássico e revisado, mas o Michael Vlach também coloca assim, tradicional e dispensacionalismo progressivo, DT e o DP. E aí nós temos o que é comum a Vlach em relação ao dispensacionalismo clássico e revisado, e o que é comum a Vlach em relação ao dispensacionalismo progressivo. Então, o dele integrativo, ele integra aí essas bases que nós vamos analisar com os irmãos. Então, primeiramente, a questão da hermenêutica, que é a arte de interpretar textos. E aí você pode voltar lá no capítulo 2 do nosso livro e ver as hermenêuticas ali propostas, as abordagens. E só uma retomada aí, o dispensacionalismo clássico e revisado, ele segue a hermenêutica tradicional. A nossa hermenêutica é tradicional. E o que seria essa hermenêutica tradicional? É a hermenêutica referência plena, em que o sentido, o sensus unum, que é o sentido único da profecia, lá veterotestamentária, tem suas significâncias, seus subsignificados, suas implicações, seus referentes. Então, não acreditamos que nessa hermenêutica intrabíblica, ou seja, na hermenêutica dos apóstolos e daqueles que têm voz no Novo Testamento e vão em seus sermões, como Estevão, como Filipe, como Paulo, Pedro, no livro de Atos, e nas suas epístolas, quando fazem referências ao Antigo Testamento, como é que eles interpretam o Antigo Testamento. Eles que, na sua escrita, na sua pena, temos a inspiração. Então, para nós, eles
trabalharam a hermenêutica referência plenior, ou seja, eles trabalharam com um significado único e com seus referentes, pontuando que sem trazer um sensus plenior, um sentido completo para balizar o sentido único. A hermenêutica do dispensacionalismo progressivo é complementar. Ela traz conexões, ou seja, ela adiciona mais sentidos ao texto pelo escritor do Novo Testamento. Então, eles dizem que usam referência plena, mas quando nós vamos analisar os livros, nós vamos perceber que eles trazem um sentido para o que os apóstolos interpretaram, sentidos e não significâncias, mas sentidos adicionais ou complementares ao texto. Aí Michael Vlach analisa as duas bases e chega à seguinte conclusão: não, eu vou ficar com o tradicional. Então, fica com a gente, fica com o clássico e revisado nesse primeiro tópico aí. Aí chegamos ao segundo tópico, que é muito importante. É muito importante esse segundo tópico. E o Michael Vlach, ele fica também com o dispensacionalismo clássico e revisado, quando nós afirmamos que Jesus não está no trono de Davi. Aí Márcio até ele não compreendeu bem o que eu coloquei, e eu não disse que Jesus não estava no trono, apenas eu disse que o trono que Jesus está não é o de Davi, é o trono do Pai, é o chamado trono, o trono da graça. Então, quando Jesus, em Atos 1, e no final dos evangelhos, né, em especial, a gente pega assim o Lucas Atos, né? Em Lucas capítulo 24, também fala dessa ascensão. E em Atos 1, o mesmo escritor, historiador, Lucas, fala também dessa ascensão. Então, para nós compreendermos bem, o que é o trono de Davi. Aí nós temos promessas lá no Antigo Testamento de que Deus prometeu a Davi que ele não iria, no capítulo 7 de 2 Samuel 7, nós temos a aliança davídica. Então, a aliança davídica, ela abrange a casa, ela abrange o reino e ela abrange o trono. Então, quando o anjo Gabriel chegou para Maria, ele disse: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, que te cobrirá com a sua sombra, de sorte que o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho do Altíssimo, e Deus dará o trono de Davi, seu pai, a ele, e ele reinará sobre a casa de Davi, ele reinará sobre Israel. Então, aquela promessa lá de Lucas 1, ela tem diferenças nas interpretações. Então, os aliancistas clássicos e progressivos sustentam que quando Pedro deu o discurso no livro de Atos, ele estava dizendo, no capítulo 2, quando ele usou Joel 2, ele usou Salmo 16, Salmo 89, Salmo 132 e Salmo 110, ele usou esses 5 textos. Ele estava dizendo ali, explicando o fenômeno do batismo, selo, penhor, unção e plenitude ocorridos lá sobre os 120, que depois se estende esse batismo, selo, penhor, unção e plenitude para quase 3.000 pessoas que se convertem, todos eles da judeus, sendo que eram da diáspora, porque vieram para o Pentecostes, e ali eles tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador.
E ali quase 3.000 almas se converteram. E o que ocorreu com eles, ocorreu também com aquelas quase 3.000 almas, mas não houve assim vento veemente impetuoso, não houve linguetas de fogo neles, não houve, eles não falaram em línguas. Quem falou em línguas foram os 120 do capítulo 1, versículo 15. Aqueles 120 que falaram línguas, mas o batismo no Espírito Santo não ocorreu somente com os 120, ocorreu também com as quase 3.000 pessoas que se converteram. E ali a igreja foi estabelecida. Pedro, quando vai explicar e vai trazer o sermão do capítulo 2, ele fala em Jesus assentando-se à destra de Deus. Para os aliancistas clássicos e progressivos ou neo-aliancistas, Pedro estava dizendo que Jesus se assentou no trono de Davi, aquela promessa que o anjo Gabriel fez a Maria. E a partir daí, Jesus Cristo se assentou e o reino foi estabelecido. Quero usar essa expressão, o reino foi estabelecido. E por isso que eles são amilenistas, porque eles acreditam que o reino de Cristo sobre o trono de Davi, ele é celeste e espiritual. Por isso que eles defendem essa tese de que Jesus já está no trono de Davi e que o reino milenar de Cristo, ele não é um reino milenar numa interpretação natural do que seria milênio para nós, ou quiliasmos. O milênio para nós seria 1.000 anos literais. Isso é tão real que nós estamos agora prestes a chegar a 2.000. E isso não importa para o aliancista. Jesus está reinando há 2.000 anos e para o aliancista, Jesus está reinando o milênio. Por isso eles são amilenistas, porque a palavra milênio é latina. O a é um prefixo de negação. Então, esse amilenismo é a negação de um milênio literal, mas eles creem no milênio espiritual, que não precisa necessariamente ter um número redondo. Portanto, Jesus está assentado sobre o trono de Davi. O dispensacionalista progressivo, aí nós temos o Jesus está no trono de Davi. Veja o que eu vou dizer para os irmãos. Para o aliancista clássico e progressivo, Jesus está no trono de Davi. Mas isso aconteceu quando ele subiu e se assentou à direita de Deus. O aliancista, o dispensacionalista progressivo, também crê que Jesus está no trono de Davi. Só que há uma diferença. Para eles, veja bem, para o aliancista, Jesus estabeleceu o reino. Para o dispensacionalista progressivo, Jesus inaugurou o reino. Tem diferença. Para o aliancista, ele estabeleceu o reino. Para o dispensacionalista progressivo, ele inaugurou. Por que ele inaugurou? Ele está sentado no trono de Davi, e aí, diferente do aliancismo, eles vão usar a tensão, já e ainda não. Ele vai dizer, Jesus já inaugurou o reino, assentou-se no trono de Davi. Então, para o dispensacionalista progressivo, o trono de Davi é duplo. Ele é um trono espiritual e um trono material. Ele é um trono terrestre, celeste, e ele é um trono terrestre. Então, Jesus já está no trono de Davi, assentado à direita de Deus, mas ele inaugura o reino. Entretanto, esse reino está funcionando na igreja hoje e existe o reino para estabelecimento total, que é o ainda não, que é o reino chamado de reino terrestre, contemplando o Israel étnico, enquanto que para o aliancista
o Israel é a igreja hoje, é o novo Israel, então as promessas lá do Antigo Testamento se cumprem no Israel, se cumprem no Israel, que é a igreja, no novo Israel, que é a igreja, se cumprem na igreja. Então, não há necessidade de um reino milenar de Cristo para contemplar o pessoal lá do dispensação do judeus, os judeus étnicos. Então, são dispensacionalistas progressivos, crendo no já ainda não. Jesus, no Pedro estava dizendo que ele se assentou no trono de Davi, e ele se assentou lá no trono de Davi parcialmente e vai se assentar no trono de Davi plenamente quando ele voltar ali no capítulo 19, de 11 a 21 do livro de Apocalipse. Nós não acreditamos, quando eu falo nós, estou dizendo dispensacionalistas clássicos e revisados, não acreditamos que Jesus está assentado no trono de Davi. Por isso esse azulzinho aí, Jesus não está no trono de Davi. Acreditamos que o trono de Davi, ele não é espiritual. Veja, aliancistas, é somente espiritual. Daí o amilenismo. Dispensacionalistas progressivos, é espiritual e material. Já ainda não. Então, é terrestre, é celeste e é terrestre. Dispensacionalista clássico e revisado, não é celeste, só é terrestre. Aquele trono que Gabriel falou que Jesus se assentaria, e que está no Antigo Testamento também, é o trono futuro, quando Jesus voltar e implantar o seu milênio. Aí os irmãos veem que dispensacionalista progressivo é pré-milenista, dispensacionalista clássico e revisado é pré-milenista, aliancista é amilenista. Então, nós cremos que Jesus não está no trono de Davi. Entendemos, irmãos, que quando Jesus subiu ao céu, ele se assentou no trono do Pai. No trono do Pai. Nesse trono, esse trono é um trono sui generis, ímpar, singular. Só pode se assentar nesse trono o Senhor. Aí eu quero que Márcio feche um pouquinho aí essa parte, e eu queria, Márcio, ir contigo para as Escrituras. Eu quero olhar alguns textos para defender a nossa tese de que Jesus não está no trono de Davi, embora isso ainda vai ficar mais claro quando nós chegarmos no capítulo 5, cujo título é o trono de Davi, né? Capítulo 5 trabalha o trono de Davi. Então, irmãos, eu quero abrir que Márcio, pega aí o Salmo 110, eu vou querer que você vá para corrigir, viu? Na escolha aí da versão nossa. Então, Salmo 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés. Então, a gente já está, como eu disse, o livro nosso, ele trabalha quase o livro todo, gira em torno desse Salmo 110, 1. Então, o que é que a gente tem aqui? Disse o Senhor ao meu Senhor, você tem aqui o Senhor Pai, é o primeiro Senhor, e o Senhor Filho é o segundo Senhor. Esse texto, irmãos, ele vai aparecer no Novo Testamento, nas discussões, em vários lugares. E aí, o que entendemos é que esse trono aqui não é o de Davi. De entrada, a gente olha para esse texto e não enxerga o trono de Davi, esse trono que ele pediu. E Davi, porque o nosso Messias,
o Senhor Jesus, ele tem dois pais. Ele tem um pai espiritual e ele tem um pai que traz a descendência segundo a carne. Isso Paulo vai dizer lá em Romanos 1:4, 1:3 e 4, ele vai dizer que Jesus, que é da descendência de Davi, ressuscitou lá, né? Declarado filho de Deus. Então, ele é filho de Deus, o Pai, e ele é filho de Davi. Como filho de Deus, ele é Senhor. Como filho de Davi, ele é o Cristo. Então, Paulo vai trabalhar essa questão para mostrar que o Cristo é Senhor. Por isso que o nome dele, Paulo às vezes usa nas epístolas, Cristo Jesus, porque Jesus é um nome, aí já tem a ver, não mais com, já tem a ver aí, vamos dizer assim, com a questão da encarnação ligada a Maria, né? Então, Jesus, que o anjo diz que o nome dele seria Jesus, é o Jesus que salva, é o Jesus que se fez carne, se fez homem, mas está dentro da descendência de Davi, porque com Maria e José tem esse link aí com a descendência de Davi, as duas genealogias, uma trabalha sobre Maria, outra trabalha sobre José, mas aí a gente tem Jesus, é o nome humano dele, Cristo é o nome messiânico dele, porque é a palavra lá, Messias, Mashiach, o ungido, é um ungido. Então, esse Messias é filho de Davi. Esse Senhor é filho do Pai. Eu quero fazer essas colocações, irmãos, porque não é uma coisa da nossa cabeça, não é coisa da nossa mente, é uma coisa muito mais complexa para se avaliar. Então, entendemos que nesse trono do Pai, só ele se senta, Jesus. Só ele se assenta. E pega bem isso. Nesse trono lá de cima, ele não é o de Davi, é uma argumentação nossa, porque só Jesus pode se sentar nele. Se eu, Márcio, Daniel, Danilo, Elias, pudéssemos depois, lá na frente, a gente pudesse assentar nesse trono, a gente também ia ser Senhor. Esse trono o faz Deus. Então, Deus pede, o Senhor de Davi, pede o Senhor, o Pai, diz ao Senhor de Davi, assenta-te à minha direita. E o até que nós já vimos no estudo passado. Aí, Márcio, eu quero que você vá lá para Mateus 22. Depois de um período, de um momento de tentações, vamos colocar assim, de experimentações que Jesus sofreu, os irmãos já conhecem a história, a questão da efígie, né? De quem é essa moeda? Aí dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, foi também para tentar derrubá-lo. Teve a história dos fariseus lá, da mulher que tinha 7 maridos, e na ressurreição vai ser de quem? Então, esse capítulo 22 traz, e depois vem o doutor da lei para perguntar qual é o maior de todos os mandamentos. Aí, Márcio, sobe um pouquinho, esse título aí na Bíblia é interessante, né? Esse título aí, o Messias é filho de quem? Então, depois que eles fizeram o que fizeram, investiram contra Jesus para tentar atingi-lo na alguma palavra diversas vezes, como quem diz, a gente vai pegá-lo na alguma palavra, nós vamos derrubá-lo. Aí Jesus agora diz, agora sou eu. Então, versículo 41, então, os fariseus reunidos, Jesus, enquanto eles viam lá, a gente deve pagar tributo a César, daremos ou não daremos, o outro pergunta qual o maior dos mandamentos, depois que a mulher vai ser de quem? Agora vem a hora de Jesus. Jesus vai perguntar, o que vocês pensam a respeito do Cristo? Do Cristo. De quem ele é filho? Aí a resposta dos
fariseus, filho de Davi. Aí Jesus, então, replica. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Lembra que o pastor Evaldo falou, viu? Senhor e Cristo. Para mim, Senhor e Cristo abrange dois tronos. Senhor e Cristo abrange dois tronos. Eu acredito que do lado direito de Deus, ele é Senhor, ratificado como Cristo, ele já tomou posse do reino, mas só vai assumir o reino quando se assentar na cadeira do Cristo, que seria o trono de Davi lá na frente, e não agora. Veja que essa tese levantada já vai de encontro. E aí, Márcio, mais uma vez, eu assisti lá a live, eu dava risada, assisti umas 2 vezes, aí Márcio disse, você não sabe como eu estou alegre e analisando o texto agora. Então, você não sabe da minha alegria. Eu digo também, Márcio, não sabe da minha alegria também, eu estou alegre. Então, aqui, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhe disse. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma. Aí Jesus puxa o Salmo 110:1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí ele vai, pega o texto e vai fazer agora um experimento. Agora eu quero questionar vocês. Quero perguntar a vocês aí. Mas Jesus joga lá para os fariseus. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Não há incongruência nisso, não? Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? É como o pai chamar uma criancinha de Senhor, né? E aí diz assim, o pai chamar a criança de Senhor, né? O normal é a criança. Então, se Davi está chamando Jesus de Senhor, como é que é pai? É a pergunta de Jesus, né? Aí Jesus diz aí no verso 45, se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Aí, meu irmão, ninguém, diz o verso 40, ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. Daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. E agora, se a gente pegar essa pergunta agora e jogar para o grupo Escatom, como é que o Escatom vai responder? Que os fariseus calaram. Como é que o Escatom responde a essa pergunta? Penso eu que o nosso caminho está bem pavimentado. Quando a gente diz assim, como homem, segundo a carne, trono material, lá no futuro, ele é filho de Davi. Mas a destra de Deus, ela é senhor de Davi. Ele tem dois pais. Ele tem o pai da Trindade lá, a primeira pessoa, que disse, olha, sobe aqui, ó, a majestade, como diz o escritor de Hebreus, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assentou-se à destra da majestade lá nas alturas. Então, lá, quando ele se assenta, ele é Senhor. Agora, ele é filho de Davi para assumir o trono físico, material, futuro, que é chamado por ele também de trono da sua glória, porque a gente vê uma diferença de nomenclatura. Aí Márcio vai para o capítulo 25, verso 31 desse mesmo Mateus, 25, 31. E aí no 25, 31, ele vai dizer, quando o filho do homem, e aí é outra expressão, né? Filho do homem, que ninguém vai dizer que é filho de José, que não é. Como o homem ele teve mãe, não teve pai. Ninguém pode dizer que é Deus, o pai, porque Deus não é homem, já dizia Balaão, e ele estava certo, apesar de ser um profeta complicado, mas
ele não é homem, então esse homem aí, os fariseus ficavam pensando, que homem é esse? Então, esse homem aí não é homem, ser humano, né? Não é Davi também. Esse homem aí é a humanidade dele. É um filho, e era o título predileto dele, filho do homem. Então, quando o filho do homem vier em sua glória, com todos os santos, os anjos, ele se assentará, aí é futuro, ele agora está assentado no trono do Senhor, mas agora ele vai se assentar no trono de Davi, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. E a outra tradução diz, ele se assentará no trono da sua glória. A gente chama o trono de Davi de trono da sua glória. Aí Márcio vai mais uma vez em Mateus 19, verso 28. Pergunta de Pedro, Mateus 19, 28. Aí Pedro, lá aquela questão dos ricos, né? Pedro pergunta no versículo 27. Nós deixamos tudo e te seguimos, deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Aí Jesus vai responder, digo-vos a verdade. Por ocasião da regeneração aqui é milênio, a regeneração da terra se dará através dos juízos, sinais que virão na tribulação, 7 selos, dentro do 7º selo, 7 trombetas, no toque da 7ª trombeta, 7 taças, não é só para expressar a ira de Deus no período tribulacional, mas também é para regenerar a terra para a chegada do trono de Davi e Jesus se assentar sobre ele. Então, antes dele voltar, ele vai regenerar a terra. Isso aí é para esta terra e não para a nova terra. Então, ele vai dizer aos discípulos, na regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, aí na tradução corrigida diz, no trono de sua glória, vocês que me seguirem também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não, os 12 apóstolos, claro que Judas estava ali, mas ele está fora. Quem substitui nesse trono é Matias. Aí Matias está figurando depois, a gente sabe da história. E aí, 12 tronos, quer dizer, esses apóstolos vão julgar cada tribo de Israel. E julgar aí não é um juízo imediato, não. 1000 anos. Aí eles vão julgar. Durante 1000 anos, eles irão julgar a nação, as 12 tribos de Israel. Porque os apóstolos ficarão com as 12 tribos e a igreja julgará os gentios no milênio. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6, verso, parece-me que é o 3, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então, nós julgaremos o mundo, também não é um juízo imediato, é um julgamento por 1000 anos. Nós julgaremos o mundo e os apóstolos julgarão as 12 tribos. Isto é quando Jesus for feito Cristo. Quando Jesus for feito Cristo, e quando eu digo foi feito Cristo, quem vai fazer isso é o Pai. Ele vai fazer de Jesus Senhor e Cristo. Mas eu digo que ele será feito Cristo quando ele assentar-se nesse trono, que agora ele está em outro trono. Que trono é esse? Aí Márcio vai para Hebreus, capítulo 4, verso 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, lembrando os irmãos que Salmo 110 também diz no verso 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A função de Jesus hoje ao lado direito de Deus, a função precípua de Jesus ao lado direito de Deus é sumo sacerdotal, é intercessória. Ele rasgou o véu, que é a sua carne, para o nosso novo e vivo caminho, um novo e vivo caminho. Aí no capítulo 10 a gente vê isso de Hebreus, no capítulo 7 o sacerdócio é expresso, no capítulo 5, capítulo 7, aí ele diz no verso do capítulo 4, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Assim, aproximemo-nos, e aí você vê o nome do trono, que é o trono do Pai. Ele diz, aproximemo-nos do trono da graça. Ele já está quase 2000 anos lá. Subiu no ano 32 e está quase 2000 anos lá. Aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Jesus está lá como intercessor, sumo sacerdote. Ele não está lá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Messias, para reinar sobre Israel e com a igreja. Aí, eu quero relembrar aos irmãos uma coisa que eu falei há pouco. Nós não temos condições de nos assentar nesse trono. Mas, indo para o Salmo 132, Márcio, que foi usado por Pedro, ele usou 16 para falar da ressurreição, 89 para testar a aliança davídica, e ele também vai usar esse Salmo 132, vamos lá, e vamos dar uma olhada aí no verso, parece-me que é o verso lá, 32, verso... vamos lá. Sim. Versículo 11, versículo 12. O Senhor fez um juramento a quem? A Davi. Um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes, quem é? Jesus Cristo. Falando do trono de Davi. Trono de Davi. Colocarei um dos seus descendentes, um dos descendentes de Davi, que é Jesus, no seu trono. Nós, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhe ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Isso aqui, irmãos, ele está dizendo, nós vamos nos assentar no trono de Davi. Aí eu posso agora categorizar. No trono de Davi eu posso me sentar e você pode. No trono do Pai, nenhum de nós podemos. Então, há uma diferença. Pedro vai pegar isso aí e vai citar isso aí. Vamos lá para Atos 2, Márcio. Atos 2. Aí a gente vai para o sermão de Pedro. Aí a descida do Espírito Santo, Pedro vai começar a dar o estudo, e aí ele vai citar esse texto lá. Cita o Salmo 89, cita o Salmo 132, vamos lá, mas pode seguir mais, Márcio, pode seguir mais. Aí ele vai dizer aqui, Salmo 16, a respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não será abalado. Por isso meu coração está alegre. O Salmo 16 está falando da ressurreição. Vamos seguir mais adiante, aí ele diz, eu quero pegar verso 33 em diante. 33 em diante. Ele vai dizer, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, aí ele vai usar o Salmo 110, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Aí ele vai agora dizer no 36, portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem a quem vocês crucificaram, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Eu enxergo aí dois tronos. Senhor do lado direito de Deus e Cristo. Ratificado lá à direita de Deus já como Cristo? Sim. E Paulo mostrou isso. Mas temos dois tronos. Temos o trono do Senhor, que só ele se senta, por isso eu disse, é sui generis, é ímpar, é singular. Mas o trono do Cristo, nós nos assentaremos também. Agora, note, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí agora, para finalizar, vamos para Apocalipse, Márcio, capítulo 3, verso 21.
é uma promessa de Cristo. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, nota bem, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo onde... Então, a gente vai ter esse direito. Está casando direitinho com o Salmo 132. Quem é o vencedor? Todo salvo. Nós somos mais do que vencedores. A palavra Upernicome ou Hipernicome, lá em Romanos 8, no Cântico de Vitória. E todas estas coisas somos Upernicome, mais do que vencedores. Então, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai. Tem ou não tem 2 tronos? Sentei-me com meu Pai no seu trono. Então, por isso que eu disse, o trono lá de cima é o trono do Pai. Ele diz que venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. Aí ele foi feito Senhor, Filho de Deus. Deus o fez Deus. Claro que ele já é Deus, sempre foi Deus. Mas nessa entronização, eu venci na cruz, venci na oblação dada, venci na tumba vazia e 40 dias fiquei com os meus discípulos, subi ao céu e assentei no seu trono, mas eu tenho o meu trono. Então, assim como o Pai disse, filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés, quando ele vier inaugurar o reino, ele vai se assentar no trono dele e vai nos conceder isso. Então, ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Então, por esse texto aí, eu deduzo que nós não temos condições de sustentar a ideia de que Jesus já está no trono de Davi. Porque o trono de Davi aí é o número 2. Tem 2 aí. O número 1 é o da direita de Deus. O número 2 é o trono do Cristo, do filho de Davi, que lá os fariseus não souberam responder a pergunta. Mas a nossa resposta é essa. Como Deus, Davi pode dizer, meu Senhor. Como Cristo, ele é filho de Davi. Como Senhor, ele é filho de Deus. E nós vamos nos assentar no trono que não nos faz deuses, mas nos faz reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Porque é assim que está em Apocalipse 1, versículo 7 e outros textos. Eu sei que a lâmina do slide, ela tem muito pano para manga, viu, irmão Elias? Por isso eu paro por aqui, porque tinha que falar isso aí, aí irmão Elias tem a oportunidade aí de retomar, e Márcio pode fechar aí a tela da Bíblia. Desculpe eu ter que me delongar, porque eu precisava fazer isso. Não, mas eu acho que está certo, pelo menos esses 2 primeiros itenzinhos aí, então a gente abre, aí o Márcio pergunta, e depois tem a pergunta do irmão Carlito também. Aí a gente vai por etapas, aí por aqueles gominhos fica melhor, pastor. Muito bom. Márcio. Escrevi bastante. Muito. Então, vamos lá. A minha primeira pergunta, eu vi o quadro, não sei se todos que estão com o livro acompanharam, eu já tinha lido, ele está na página 94. Tá? Esse quadro está no livro, na página 94. A minha questão, a primeira questão, quem que é esse Michael Vlach e por que ele é importante? Né? Porque ele buscou um equilíbrio, tentou descrever uma teoria equilibrada entre os dispensacionalismos. Por que a visão dele é importante, pura e simplesmente porque faz parte do estudo de apresentar todas as visões, pastor Evaldo? Essa é a primeira pergunta. Lembrando o irmão Elias na semana passada, eu posso responder logo por etapas, né? Para ficar melhor. Então, o Michael Vlach, o pastor Rafael não está aí, ele até mostrou outro livro. Michael Vlach, irmão Márcio, ele cria um novo sistema, que é o integrativo, o dispensacionalismo integrativo. Então, criando esse dispensacionalismo, nós não temos como não passar por ele para poder deixar vocês cientes de que tem o dispensacionalismo clássico,
tem o revisado. Lembra que eu apresentei os nomes também do clássico, os mentores, do revisado e também do dispensacionalismo progressivo? O Vlach é mais um teórico que traz um dispensacionalismo que ele tenta fazer esse link entre os dois tipos. Tá. Pergunta 2. Eu senti falta no quadro, eu não sei se é porque não tem ou porque não faz sentido naquele momento, da distinção entre Israel e a igreja, porque isso é algo que foi falado em todos os outros modelos. Então, nesse quadro, eu não achei a distinção entre Israel e a igreja, o pensamento do integrativo, como que ele descreve. Pelo menos não está no quadro. Correto. O quadro não é meu, o quadro é dele, é do Vlach, e ele não põe distinção entre Israel e a igreja porque não tem diferença. Assim, colocando, eu vou até usar umas palavras com cuidado, porque Márcio, ele é muito inteligente, viu? Então, ele trouxe aí uma coisa que eu acho que é interessante, mas assim, o sine qua non, chamado distinção, são 3 sine qua nons, um sine qua non é distinção entre Israel e a igreja. O dispensacionalismo clássico e revisado tem uma distinção bem clara. O dispensacionalismo progressivo, ele ofusca. Isso eu ainda vou mostrar lá na frente. Ele ofusca. Só que nesse momento agora, desse quadro, o Vlach não vê, o Vlach acaba não vendo essa necessidade de botar, porque tanto o dispensacionalismo progressivo quanto o dispensacionalismo clássico e revisado, nesse ponto, dialogam bem, porque creem na dispensação ou na distinção da diferença entre Israel e a igreja. Embora que Vlach vê assim, mas se eu fosse Vlach, viu, Márcio? Eu colocaria, mas ele não coloca porque ele vê como igual. Mas a gente ainda vai mostrar que não é tão... A distinção entre Israel e a igreja do dispensacionalismo progressivo, ela não é tão nítida. Isso a gente vai ver. Mas eu gostei de você colocar, porque isso que você falou, quando eu fui fazer a segunda edição do livro, eu vou pontuar isso. E você já me deu ideia. É isso aí. Tá. Eu tinha feito uma pergunta que o senhor respondeu durante a explicação, que era quais os textos que indicavam a distinção entre os tronos. Excelente, muito bom. E a minha última questão, com relação à distinção entre os tronos, eu posso entender, ou de uma certa maneira entender que esse trono 2, né, que é o trono material, terrestre, que o senhor descreveu, é o trono político durante o milênio, e que ele se encerra quando a gente entrar nas eras das eternidades, quando terminar a era das dispensações, que a gente discutiu. Esse trono de Davi, ele faz sentido, na minha cabeça ele não faz sentido nenhum nas eternidades, depois que acabar o milênio, que acabar... Existe algum estudo ou alguma linha de pensamento dentro do que a gente está estudando que indica essa limitação ou essa finitude? Porque o trono 1, para mim, está muito claro. Assentado à direita de Deus, é o trono que Jesus é o Senhor, é aquele que ele é digno de se assentar, somente ele é digno, como vários textos de Apocalipse falam, até na abertura do livro, somente ele era digno dos selos e tudo mais. Então, naquele trono ele é digno, e aquele trono ele tem continuidade perpétua ou eterna. Já o trono de Davi, eu não consigo enxergar agora, que é muito novo para mim a distinção entre as duas coisas. Como eu entendo que há essa distinção mesmo, eu tendo a pensar exatamente como o pastor explicou, por essa explicação, o trono de Davi ele me parece limitado ao plano terrestre, que a gente está falando que quando terminar a era da humanidade aqui, né, entrar no plano eterno, no período eterno, no fim, após as dispensações, eu não consigo entender ele como fazendo sentido. Tem alguma coisa que a gente tem alguma dica ou pista sobre isso? Perfeito. Trono de Davi é trono político, e vai ter o âmbito social, vai ter o âmbito holístico, e aí já é outra discussão que a gente trava com o dispensacionalismo progressivo, porque eles já querem ver uma redenção holística agora.
tem uma redenção holística lá no final, quando abrange o social, abrange o político, abrange a questão de um governo sobre nações. Um governo sobre nações. Então, a gente aponta 5 tronos, porque além do trono do Senhor, que está aqui comandando, ele é Senhor como cabeça da igreja, ele é Senhor também como cabeça da humanidade, então ele tem esse comando agora, mas ele não tem um comando político agora. Então tem o trono, ele subiu, o primeiro trono dele é esse, que tem 2000 anos. Tem um outro trono, que é o Bema, quando ele vai julgar a igreja e se casar com ela, é o chamado Tribunal de Cristo. Tem um terceiro trono, que é o trono de Davi, que é um trono político. Tem um quarto trono, depois do de Davi, Márcio, que é o trono branco, de cuja presença fugirá os céus e a terra, porque é o trono do juízo final. E depois tem o quinto trono, que está em Coríntios, que diz que quando ele reinar e dominar sobre tudo, que é o que você colocou, quando ele tivesse governo político e colocar os inimigos por escabelo dos seus pés e reinar sobre tudo, vai aparecer o trono eterno, quando ele entrega o reino ao Pai, o trono ao Pai, e eles serão tudo em todos. Então, são 5 tronos. Então, a gente fez distinção só desses 2 para o nosso momento de agora. Mas é perfeito. O trono de Davi não tem razão de ser na eternidade. Ele tem que findar-se na consumação dos séculos, que é o que a gente chamou de dispensação da plenitude dos tempos. Ok? Muito obrigado, pastor. Bom, irmão Carlito, depois o Se tiver Primo. mais gente aí para perguntar, viu? Fica à vontade. Porque Eu tenho a minha também, eu vou fazer não daqui a tenho medo, pouquinho. não, que o pastor Danilo e os outros aí, não tenho medo de perguntar. Porque vai atrapalhar. Não atrapalha nada, viu? Faça como o Márcio. Manda para. Aproveitando essa deixa aí, boa noite, pastor Danilo, boa noite, pastor Dilson, que chegaram aí, e o pastor Evaldo estava falando. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos, tá bom? Boa noite, irmãos. Perdoe o atraso, mas já estou aproveitando bastante aqui. Sem problema. Irmão Carlito. Bem, irmãos, Jesus passou um período aqui na Terra em que ele não estava nem no trono de Davi, nem à destra de Jesus, não é? Quando ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, com tudo isso, a gente vê que Jesus, ele precisa e tem que ser o Senhor de nossas vidas, mesmo por ele estar agora à destra de Deus, né, que Jesus o chamou, e Jesus certamente irá voltar no milênio para se assentar no trono de Davi. Então, nesse período em que ele esteve aqui, e ele não estava nem lá e nem no trono de Davi, o senhor tem uma explicação para nos dar, pastor Evaldo, para esclarear mais a mente da gente a ação de Jesus nesse período? Irmãos, aí nós temos que entender algumas coisas que isso vai ter que chegar um momento de explanarmos mais. A escatologia, irmãos, é maravilhosa. É maravilhosa. Então, ele veio, e aí, quando o senhor estava falando isso, eu estava me lembrando de Pilatos. Né? Eu não estou comparando o senhor a Pilatos. Eu estava me lembrando de Pilatos, quando ele chegou para Jesus e disse, logo tu és rei? E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus súditos para me livrar. Então, o rei foi rejeitado. Veio o desbravador. João Batista veio lá, abrindo o caminho do rei, o precursor do rei. E o rei chega. Só que o precursor perdeu a cabeça e o rei foi crucificado. Como é que a gente vai entender que esse reino foi implantado, inaugurado como querem? Não. Então, nossa filosofia é reino adiado. A do BP é
reino adiantado. Parecem as palavras, mas nós preferimos ficar com o adiado, veio para o que era seu, e os seus não receberam. E Pilatos foi lá e afrontou mesmo, pegou lá, botou lá em cima da cruz, lá na cabeça da cruz, ele colocou lá, este é, em letras latinas, em letras gregas e em letras hebraicas, este é Jesus Cristo, o Rei dos judeus. Eu vou crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão a César. Então já está dizendo, já está demonstrando que não. Então, quando Jesus entrou triunfalmente no jumentinho, os hosanas vieram, o bendito que vem em nome do Senhor veio. Mas o Senhor Jesus disse depois, ali era a 69ª semana de Daniel. Por que a 70ª foi afastada e entrou a lacuna, a igreja? Por quê? Jesus disse, a vossa casa vai ficar deserta. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas dela e não quiseste. Por isso eu vou dizer para vocês, a casa de vocês vai ficar deserta até, não diz vai ficar deserta para sempre não, até que digais, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Por isso eu não consigo, irmão, não entra na cabeça do pastor Evaldo, por isso ele fez esse livro. Esse aliancismo desse povo aí, dizendo que Jesus já é rei, num reino espiritual de 2000 anos, que o reino é na Bíblia de 1000, ou o outro que diz que Jesus já inaugurou o reino e que o reino já está aí. Eu não vejo esse reino aí, e a gente vai, Márcio vai gostar, porque a gente vai pegar uma bateria de texto que eles dizem e usam com a expressão reino de Deus, e a gente vai destrinchar todos eles, nem que seja, como diz o irmão Elias, daqui para o milênio. É isso aí, viu? É verdade. Tudo bem, irmão Carlito? Só mais uma coisa, irmão. Eu queria só ouvir. Só mais uma coisa. E aí a pedra, o senhor não estava aqui na semana passada, né, irmão Elias? A pedra, ela não esmagou a estátua do capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor. Ela não bateu nos pés da estátua. A pedra veio edificar a igreja, foi a resposta ao irmão Daniel. Então a pedra veio edificar a igreja. A resposta está aí, irmão, desse mistério glorioso e maravilhoso. Viu, irmão? É isso aí. Com certeza, eu não tenho dúvida, e eu queria exatamente ouvir mais alguma coisa em cima desse questionamento, porque a gente vê as igrejas hoje com candelabro, com um monte de coisa, aquelas coisas de vela acesa no candelabro, e o pessoal achando que estão como se estivesse no reino davídico, no reino milenar. Muitas igrejas, essas igrejas apostólicas, praticamente têm aqueles rituais, aquelas coisas, que a gente está vendo isso. Então, é por isso que eu perguntei e fiz a pergunta para o senhor, mas não tenho dúvida de que é exatamente assim que eu penso também, certo? Amém. Primo, sua vez, e depois a irmã Cristina. Então, primeiro o primo. Não, a minha já foi esclarecida aí durante o transcorrer aí das perguntas aí, então, tranquilo, pode dar sequência aí. Tá legal. Aí temos, então, a irmã Cristina, e depois estou vendo aqui a mão do Cristiano. Não estou vendo direito a imagem dele, mas estou vendo a mão. Vamos lá, irmã Cristina. Pastor Evaldo, eu sei que o versículo que eu vou ler está em Coríntios, falando da ressurreição. Mas aí o reino de Cristo no trono de Davi é até acabar o milênio. Aí eu pensei aqui em 1 Coríntios 15, 24, me corrija se eu estiver errado, aqui está escrito assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e toda a força, né? Depois tem um versículo que também fala para que Deus seja tudo em todos. Então, é realmente isso, né? Esse reino de Davi é só até ali, depois na eternidade é o Pai, Deus é tudo em todos. É isso? Exatamente, irmãos. E aí a senhora falou a coisa aí que bate nos aliancistas, mas de cheio. Convém que ele reine. Convém que ele reine.
Para quê? Para colocar todos os inimigos debaixo, por estrado dos seus pés, porque tem o até que, ele está esperando. No trono do Pai, ele está esperando. Está lá em Hebreus 10, que a gente viu na semana passada. No trono do Pai, ele está esperando até que ele reine no milênio, e no final do milênio, ele acaba de aniquilar todos os inimigos, né? Começa no Armagedon, aniquilando a besta, o falso profeta, o exército do dragão, da besta, do falso profeta. Aquela batalha do Armagedon, ele aniquila. Terminou o milênio, e os seus anjos. Entenda aniquilar sem pensar no adventismo, viu? Entenda aniquilar não é no sentido de destruir, não. Ele vai aniquilar no sentido de jogar na segunda morte, porque segunda morte, que é o lago de fogo, não pode ser existência. Ali não é vida, não tem vida na segunda morte. Segunda morte é segunda morte, mas é pelos séculos dos séculos. É uma linguagem até para a gente entender, porque no inferno, no lago de fogo, não vai ter século e século, mas é pelos séculos dos séculos que eles serão atormentados para todo sempre. Esses inimigos, mas ainda tem um último inimigo, que está lá em 1 Coríntios 15, a morte. E a morte vai ser tragada na vitória quando o último incrédulo do juízo final, capítulo 20, de 11 a 15, o último incrédulo ser jogado para dentro do lago de fogo. Aí é dito, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Aí é o convém que ele reine. Ele vai ter que reinar para poder aniquilar tudo isso. Então, irmão, não tem como a gente aderir ao que disse Hernandes Dias Lopes e o que disse Craig Blaze, para poder sustentar que ele já sujeitou tudo, que ele já botou tudo debaixo dos pés dele. Não. Quem tem... Eu não vou dizer alguma coisa aqui para não... Mas quem reflete direito, irmão, eu estou com o irmão Elias. A gente não engole um Paulo Júnior dizer que já está a marca da besta, que já está aqui, ou um Hernandes dizer isso, ou um Craig Blaze, quem quer que seja, que abra a boca para dizer que já está tudo subjugado. Não, ainda não. Não está subjugado. Virá, porque convém que ele reine. Então, a senhora está certa. Viu? Pois é, pastor. Quando, em maio de 2020... Obrigado, depois... pastor. Só um minutinho. Obrigado, viu, pastor? Imagina. Perdão, irmã, já está ok, então, né? Eu vou pedir para o primo baixar a mão. Primo, por favor, que ele esqueceu, e a irmã Cristina também. Aí, antes do irmão Cristiano falar, pastor Evaldo, rapidamente, em maio de 2020, alguns meses depois do início da pandemia, eu comecei a ouvir, é o selo, é o primeiro selo, é o não sei o quê, é não sei o quê. Eu falei, não. Aí, né, Deus colocou no meu coração, eu chamei o primo e mais alguns, vamos criar um grupo para a gente estudar, porque realmente é coisas difíceis de acreditar, especialmente, como você falou, pessoas com uma capacidade tão grande. Honestamente, eu não sei. Eu prefiro não falar também, porque realmente é muito complicado. Irmão Cristiano, nós não estamos vendo o irmão que está com a mão levantada. Não sei se... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, mas não estamos vendo. Aqui tá ligado a parte da filmagem aqui, né? Para ver, agora não estou entendendo porque não está vendo, mas tá normal. Então tá bom. Então depois o irmão pode consertar e não tem problema. Pode fazer a sua pergunta, tá bom? Mais uma vez, boa noite a todos. O pastor Evaldo falou aí, acho que foi 5 tronos, né? Que será realizado por Cristo aqui, né? E se esses 5 tronos não seria para se cumprir as profecias de Israel, que ainda falta? Essa é uma pergunta. E o trono de Davi, a gente pode ter esse trono como algo temporal para julgar as nações e a própria nação de Israel, né? Como está lá em Daniel, capítulo 9, verso 24, as 70 semanas que estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, que os irmãos já conhecem esse versículo. Seria para isso? Essas duas perguntas.
E sobre a questão que foi falado sobre Deixa a gente... que os aliancistas... Irmão, Oi, o senhor vai fazer outra pergunta ou vai emitir o... outra pergunta. Então, Então, pera um pouquinho, irmão. eu Deixa responder, uma de cada vez, né? deixa eu responder Claro. as duas primeiras, depois você faz a outra. Então, a primeira pergunta é que as profecias de Israel, elas estão canalizadas para o trono de Davi. Então, as profecias de Israel é para o trono de Davi, que no milênio as profecias cumprirão as 3 alianças principais. A aliança abraâmica, eu chamo, irmão Cristiano e os irmãos, eu chamo de TTT. TTT. A aliança abraâmica traz a promessa do primeiro T, da terra. Da terra. A aliança davídica, o segundo T, o trono. E a nova aliança, o trato. Quando Deus vai colocar o coração de carne neles e pôr o Espírito Santo dentro deles. Então, TTT. Então, essas profecias, irmão, elas se encaixam todas no Israel étnico, porque o cumprimento está lá em Daniel, como o senhor citou, 9:24, então abrange esse período do trono de Davi, né? O trono da graça, irmãos, é o trono necessário para que ele possa ser o grande intercessor da igreja. Ele já orou na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele diz, não peço só por esse daqui, Pai, mas peço por aqueles que hão de crer em mim, mas também ele está lá, Hebreus 7, versículo 25, que fala que ele está vivendo para interceder por nós. É o nosso grande sumo sacerdote, não mais segundo a tribo de Levi, mas seguindo a ordem de Melquisedeque, e agora ele, como o leão da tribo de Judá, a interceder em nosso favor nesse trono do Senhor, que é o trono do Pai. Então, esse trono preenche todo o período da graça, por isso que é chamado de trono da graça, porque é o período de Atos 2 até o arrebatamento da igreja. Então, esse período é que cumpre o trono chamado trono da graça. O trono Bema, que diz lá em capítulo 14, e aí já desfaz a ideia de um arrebatamento parcial, né? Porque mostra que vão ser arrebatados todos, e ele está tratando ali no capítulo 14 com fracos e fortes, ele está lidando com fracos e fortes, e ele diz, todos nós, fracos e fortes, vamos... Aí já bate na ideia pentecostal que sustenta que os fortes sobem e os fracos ficam. Se fosse dessa filosofia, a lógica seria, se tivesse de ficar alguém, que tinha que ficar os fortes, para enfrentar o anticristo, para enfrentar o dragão, a tríade satânica, eu não chamo de trindade, para mim trindade só a Santíssima. Então, a tríade, dragão, falso profeta e anticristo, para enfrentar esse povo aí, teriam que ser os fortes. Aí estou falando no âmbito pré-tribulacional. Então, nesse âmbito pré-tribulacional, a nossa ideia é de um arrebatamento completo. Ou seja, Cristo vai se casar com a igreja. Tem que ter um período desse casamento. Em lugar algum da Bíblia é dito que ele vai se casar no milênio. No milênio, que é dito no capítulo 19, que quando ele descer, ele já desce com a igreja casado com ela. Casado. E esse casamento requer um tempo. O tempo é para o julgamento das obras de ouro, prata e pedras preciosas, fortes, feno, madeira e palha, fraco. Então, o casamento de Cristo com a igreja, ela não é casada com ele agora, ela é noiva, então ele precisa se casar. Então, o que vemos é que, naquela ideia da descida de Jesus aos ares, ele usa o verbo levar, que é o único verbo, a única vez que o verbo levar é usada para o arrebatamento, não é aquela, será levado um e deixado o outro, ali é outro contexto.
Então, levar lá do não sinótico, de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A ideia é a ideia perfeita do casamento hebraico, que era o noivo vir, buscar a noiva e levar para a câmera, a recâmara do pai. Então, ele pega a noiva, leva para a casa do pai, casa-se com ela, e aí consuma o ato, vamos dizer assim, vestindo a igreja de linho fino, puro e resplandecente, e aí ele desce com a igreja para... Então, esse trono chamado de Tribunal de Cristo, para nós, ele duraria 7 anos. Claro que não contaria tempo, mas enquanto a tribulação está aqui, ele está se casando com a igreja para descer com ela casado. E isso é uma visão pré-tribulacionista e nós cremos nela, né? Então, e por que teria que ser aí? A gente discutiu com o Márcio no último estudo, discutiu no bom sentido, né? Discutiu no âmbito de a gente abranger a questão da temporalidade. Sendo a consumação dos séculos, eu estou quase convicto de que a consumação dos séculos ela começa no nascimento de Cristo, que divide a história. E aí, depois, vem a queda. Então, sobe e depois desce. Então, a gente está seguindo no crescente, 2023, mas quando começar o milênio, é o decrescente, aí puxa para cá. E então, o trono de Davi é um trono temporal. O trono eterno é um trono atemporal. Quando tiver novos céus e nova terra, não conta mais tempo. Tá bom? É isso. Irmão Cristiano, Okay, pode fazer a segunda pergunta? A questão dos amilenistas, a gente sabe que ele tem o Apocalipse como alegórico, né? Não como questão literal que a gente pensa. E a questão também da separação da igreja de Israel. Porque a gente vê as profecias ligadas a um povo étnico, que é Israel, e é por isso que ele tem essa visão distorcida. Inclusive, a gente ouve, né, alguns batistas regulares, o já e o não, né? Felizmente, a gente ouve algumas questões dessa. E eu tenho esse livro que o pastor falou aí, ainda não li, viu, pastor Evaldo? Mas o que emperra é essa teologia do futuro dos aliancistas, não é mais essa questão dessa separação, dessa leitura alegórica que eles abraçaram e não desabraçam, né? Nesse sentido da leitura alegórica, pastor. E aí eu encerro minha fala. Eles têm que trabalhar a alegoria, porque se eles forem trabalhar a interpretação histórico-gramatical, eles vão ter que admitir o milênio. Então, eles vão ter que trabalhar até o Apocalipse, ele não trabalha numa linha sequencial, que existe uma expressão grega que é kai-edon. Kai-edon. Esse kai-edon é tese, irmãos. Quando a gente pega o Apocalipse em grego, em vários capítulos tem kai-edon. E o que é kai-edon? I-vi, sequencial. Eles optam pelo que eles chamam de sucessivos eventos, não. Eles vão trabalhar mais num retornar, como que o Apocalipse fosse cíclico. E a gente sabe que tem algumas coisas que a gente pode ver assim, mas o Apocalipse não é tão somente cíclico. Até mesmo os historiadores marxistas, neomarxistas e outros têm buscado muito trabalhar a história no âmbito cíclico, para não vir numa cronologia. Mas isso é o que a gente vê no Apocalipse e nos eventos escatológicos. A gente vê uma lógica. Você sabe por que o nosso livro ele tem essa capa? Ele tem essa capa? Isso aqui é um quebra-cabeça. Eu chamo a escatologia de o quebra-cabeça de nós. É o quebra-cabeça que Deus montou. Se você não botar, não encaixar a pecinha no lugar certinho, você se dá mal. Ou você encaixa, ou nunca você vai ver o quebra-cabeça montado. Deus fez um quebra-cabeça para quebrar a nossa cabeça, até dos grandes sábios e teólogos da terra. É isso.
Luciano, mais uma pergunta? Não, irmão, tranquilo, obrigado. Ok, então vou pedir para o irmão abaixar a mão e anunciar a tua câmera, se você conseguir levantar, abaixar um pouquinho, a gente vê você direitinho. E agora está super claro, agora ficou bom, irmão. Tá carregando aqui, por isso que eu botei ela deitada aqui, não vai descarregar. Mas Tá eu bom, vou segurar aqui. legal. Márcio. Desculpa, não tenho culpa, mas com as respostas e perguntas aí surgiu uma outra questão na fala do pastor Evaldo. Obviamente, ele já deixou claro que a visão que ele coloca aí é uma visão pré-tribulacionista, mas o argumento que ele usou na resposta me trouxe uma dúvida, justamente por esses encaixes e lógica, porque eu penso da mesma maneira que o pastor Evaldo. Então, quando ele coloca que a igreja não pode ser levada em partes para o casamento com Cristo e tudo mais, a minha pergunta, eu não tive essa resposta ainda, os salvos do período da tribulação não são igreja? Eu creio que não, porque eu vejo o seguinte, a igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, ele tem essa cabeça. Essa igreja não existia no Antigo Testamento, e os salvos do Antigo Testamento não eram igreja. O aliancismo quer dizer que é a igreja, os salvos. Então, se a gente olhar 4.004 anos vamos botar o primeiro salvo, Adão, até o último salvo do Antigo Testamento se chama, eu vou dar o nome aqui, você não vai ter na Bíblia, Dimas, que é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, aquele que Jesus disse ainda hoje, que tem Gestas e Dimas na história. Aí Gesta é o que rejeitou, e Dimas, isso quem diz é o Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica dele. Então, de Adão até Dimas, com Dimas termina. Não morreu mais ninguém depois de Dimas no Velho Testamento. Aí, quem é que morre agora? O primeiro que aparece morto no Novo Testamento já é a igreja, que é Estevão. Então, eu creio que dos 120 até a plenitude dos gentios entrar, é igreja. Agora, no período tribulacional, eu creio que Deus vai trabalhar com Israel étnico e os gentios convertidos, que estão lá no capítulo 7, e que não são todos, né? Aqueles gentios do capítulo 7 são mártires, mas antes deles já tinham mártires também morrendo lá no capítulo 6, e até estava pedindo vingança. Até quando, ó santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí Deus disse para ele, vocês fiquem aqui, deu vestes brancas para eles, né? E disse, aguardem até que se completem o número dos que vão morrer como vocês. Então, quem é que vai morrer como eles? Os mártires. Então, existe um grupo chamado de mártires da tribulação. Eles são de todas as tribos, línguas, povos e nações. Está lá no capítulo 7, de 9 em diante. Também, além desses mártires do capítulo 6, que vai complementando o capítulo 7, ainda tem os mártires no final do milênio, desculpa, ainda tem os mártires no final da tribulação, que são aqueles que diz, no capítulo 20, versículo 4, vi as almas dos que foram degolados, porque não adoraram a besta, nem o seu sinal, nem a sua imagem. Esses, então, Jesus chama de eleitos no sermão escatológico, que os dias foram abreviados por causa dos eleitos. Então, tem eleitos no Velho Testamento que não era igreja, e tem eleitos na tribulação, aí a nossa visão tribulacionista, que não é igreja, e Israel, que também não é igreja, o Israel étnico não é igreja. Claro que tem um remanescente segundo a eleição da graça agora, que é igreja, mas quando Deus começar a trabalhar o derramamento do Espírito, agora o Joel 2 mesmo se cumprindo, né? Porque Joel 2, vamos dizer assim, Atos 2 foi um flash, mas Joel 2, no capítulo, do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, os que estarão com Cristo chamados de eleitos também. Em Apocalipse, eles são chamados de eleitos também, serão os que estão com eles, fiéis e eleitos que vão vencer, mas vão vencer morrendo. E ainda tem, no milênio, eleitos que vão se converter a partir dos judeus, porque vai nascer gente no período
milenar, que não é a igreja. A igreja está toda glorificada. Se a igreja está toda glorificada no milênio, já entrou lá glorificada no milênio, agora, quem é que vai? E aí já são pessoas que não são martirizadas, porque essas pessoas que entram, quando Jesus diz assim, às ovelhas, né? Os bodes ele vai matar com a espada que sai da boca dele. Capítulo 25, 31 a 46. Mas as ovelhas ele diz, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse povo não é martirizado, consegue passar a tribulação escondido da vista da serpente. A mulher do capítulo 12 é Israel, é o que nós cremos também, com alguns dados. E aí, essa mulher é Israel e tem o resto da semente, porque o dragão vai tentar tragar a mulher escondida por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que seriam os 3 anos e meio finais. Aí você tem, além dos mártires, que vão ressuscitar quando Jesus voltar, no Armagedon, ainda tem gente que vai entrar no milênio, quando ele dizer assim, vinde, e esse povo vai entrar vivo, e esses são os que têm atomicidade no corpo, não foram glorificados, eles têm atomicidade no corpo, recebem a transformação, mas eles têm condições de gerar filhos. Por isso que em Isaías 65 diz que o pecador vai morrer com 100 anos, a criança com 100 anos vai ser jovem ainda lá. Então, esse povo que vai se converter durante o milênio, porque nasceu no milênio, não é crente. Os que morrerem também não serão crentes. Mas os vivos que se converterem não vão passar pela morte. Aí esse povo no milênio vai passar por todo o período milenar como eleitos, como salvos e não pertencentes à igreja, porque a igreja é um corpo que está dentro do período da graça. Mas aí vem um período de tribulação e vem um período de milênio. E é o tempo, nesse período, tanto da tribulação quanto do milênio, que vai se cumprir a nova aliança. Porque depois que entra, essa é a questão do entrado lá, que o irmão Daniel perguntou, isso aqui é o quê? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, 11:25. Acerca dos que já... Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que ignoreis esse segredo, vou corrigir. Não quero que ignoreis esse segredo para que não presumais de vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, ou seja, Israel está duro, não se converte, até que a plenitude dos gentios entre. Quando a plenitude dos gentios entrar, aí ele diz, e assim todo Israel será salvo. Esse todo Israel é o Israel que vai se converter na tribulação. Todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E aí diz, esta é a aliança que eu vou fazer com eles, quando eu tirar os seus pecados. E aí que a gente entra com a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para eu tirar os pecados, para eu dar fim à transgressão, para eu ungir o Santo dos Santos. Aí ele dá aquelas características que em momento nenhum da história se cumpriram em Israel. E quando Deus tira a igreja, ele trata com Israel, trata com gentios que vão se converter na tribulação e vai derramar o seu espírito sobre eles, colocando o espírito nos ossos secos, e aí no milênio também ele vai continuar salvando judeus e gentios nesse período. Essa é a nossa visão. Pastor, isso é um resumo teaser assim, ponta a ponta, né? Mas Elias, não isso vai ainda, dar tanto pano para manga quando for. Mas o irmão Márcio, e o irmão Elias, ele vai guardar o que ele tem para nos trazer, porque eu digo a você, o que eu puder fazer para a gente conversar sobre isso, nesses estudos, vamos conversar, mas ainda não chegou. A gente está no já, ainda não chegou. Já, mas ainda não. Momento, porque vai ter um momento que vai ser sobre arrebatamento, hora do arrebatamento. Tem um capítulo sobre isso. Aí a gente só vai dar eu e Márcio aqui. Aí o bicho vai pegar. Top. Márcio, quer falar alguma coisa? Depois, pastor Ulisses, a gente encerra, porque já são 22 e 20 alguma coisa. Não, vou ceder. Eu quero falar, mas eu vou ceder o espaço para o pastor Ulisses. Tá bom. Aí ele anota para a semana que vem, né, Marcelo? Para o momento certo. Manda bala. Gostei do momento certo, viu, Márcio? Eu também estou no momento certo. Maravilha, irmãos. Olha, eu fico aqui admirado, de boca aberta aqui, né, com o conhecimento do pastor Evaldo. E, gente,
eu fico feliz, né? Porque mesmo a gente sendo de regiões, né? Eu estudei no seminário lá no sul, né? Em Curitiba, pastor Evaldo, né? Em outra região, né? Aí na Bahia. E tudo que eu aprendi, né? Desde a minha conversão com o pastor Alceu, né? E outros pastores, né? Passaram ali, um deles, né? Hoje ele cuida do Instituto Spurgeon, né? Tenho defendido, né, na minha vida cristã, e ver homens aí, né, bem capacitados para esboçar isso com uma facilidade, né, tão grande, né, que em pouco tempo assim faz você voltar lá 30, 40 anos atrás. Puxa, eu já ouvi isso, já é isso que eu creio. Então, muito obrigado aí pelo Escatom aí, por essas maravilhosas aulas. Pastor Evaldo, show de bola, é um mestre, né? Eu só vou dizer Obrigado. uma coisa, ao senhor, irmão Ulisses. Conheci pastor Alceu, uma bênção, mais uma bênção mesmo. E eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu estou aqui trazendo essas coisas porque vocês oraram e Deus me ressuscitou. Amém. Foi a hora, antes de vocês me conhecerem, viu, Márcio? Márcio orou, irmão Elias, e eu sinto assim como eu estou quitando essa dívida que eu estou com vocês. Foi a oração de vocês, porque eu estou ouvindo aí, a gente vê assim, o pessoal de câncer e geralmente perde a batalha, que é terrível o câncer, e o que Deus fez na minha vida foi vocês mesmo. Eu até me emociono, viu? Mas Amém. o que eu puder fazer para poder ajudar é porque eu sinto a dívida, porque foi Deus mesmo usando vocês e outros irmãos também. Não vou ser injusto, mas vocês todos oraram. O pastor Bezerra pediu e Deus me deu a vida novamente. Amém, amém. Mas o pastor Ulisses, eu disse a semana passada, pastor Ulisses, falei, como é que pode, nessa cabecinha ali, nesse pedacinho, ter tanta coisa assim, rapaz? E ele não está lendo nada, ele está falando, porque muitas pessoas, se não tem para ler, não conseguem falar, né? Eu sou um deles. Mas, pastor Evaldo, Deus abençoe, pastor, muito obrigado mesmo. E assim, eu fico muito feliz, né? Emocionado, porque o nosso grupo é maravilhoso. Nós temos outros pastores aí também, que são bênçãos aí, todos vocês, né? Então, assim, é uma bênção realmente estarmos juntos aqui aprendendo. E olha, nós vamos chegar no milênio e vamos continuar, porque é tanto assunto aí, pastor, e realmente é muito bom mesmo. Vou deixar a irmã Cristina falar com todas as honras, mas se for rapidinho. Não, mas não é pergunta, não, mas é falar como, né? Paulo falou: olha, eu tenho desejo de partir, mas Deus falou: fica lá mais um pouco para ajudar esse povo a entender o quebra-cabeça do escatom. Então, vai lá, Evaldo, fica mais um tempo lá. Amém? E eu, pelo menos, sou muito grata, muito mesmo grata. Eu sei que todo mundo é, né? Mas Amém. receba a minha gratidão, viu, pastor Evaldo, e minhas orações. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos encerrar com uma oração do pastor Ulisses, que está de volta aí. Sentimos a ausência dele, estava em Santarém, estava não sei aonde, mas muito bom ter, irmão. Tá bom. E também, nesses meses, né, eu ficava perdendo muita aula, né? Partes da aula. Esse era um horário que eu estava chegando. Chama minhas crianças, pastor Evaldo, 20 anos de idade, né? Buscando eles, né, da aula de inglês que eles tinham, mas para mim é um privilégio. Então vamos orar? Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor, imensamente grato. O Senhor tem sido gracioso, misericordioso e bondoso para conosco, a Deus. Temos esse grupo, o grupo Escatom, preocupado em estudar profecias, eterno Deus, e principalmente em relação ao futuro. E o Senhor tem nos dado sabedoria, tem nos capacitado, eterno Deus, e tem nos dado também mestres, como o pastor Evaldo, pastor José Bezerra, Deus, para nos ensinar, pastor Lorival também, ó Deus, para abrir a nossa mente, a nos orientar, eterno Deus, e confirmarmos
aquilo que está ali na tua palavra. Então, nos ajude ainda cada vez mais. Abençoe a cada irmão, cada pastor, Deus, que tem chegado, tem se unido ao grupo, seja com aqueles que não puderam estar, o Senhor sabe a responsabilidade de um e o outro, ó Deus, mas aqueles que puderam aqui estão. Então, guarde a cada um de nós, nos dê uma boa noite de descanso. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Boa noite para todos. Põe um Boa abraço. noite, pessoal. Boa noite, eu só Até queria... mais. Obrigado. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, Cris. Cris, Pastor pastor Evaldo, Lorival. boa noite, Canadá. Então, Almir, abraço da que Ivete. você falou. Será dado. É o Boa Olímpio Ferreira? noite. Boa Irmão noite. Elias, pode falar que eu não ouvi, não entendi. Não, desculpe. É pastor Alceu Olímpio Ferreira, é esse pastor Alceu que está falando? Ah, conheci também, conheci. Uma bênção, realmente. Pastor Luiz, uma bênção ele, uma bênção. E o irmão Almir ficou calado hoje, né? Klaus Não, também ficou quietinho aí. O senhor falou tudo, né? Eu realmente, até a minha pergunta que eu ia fazer, já falou antecipadamente, então não deixa nem a gente perguntar, né? Eles não sabem o que Aí é. tapando os buracos, né? As palavras do pastor Ulisses são as minhas. Depois eu vou fazer a live contigo, viu? Para a gente conversar. Combinado, Um combinado. tempinho aí para a gente fazer isso, viu? Combinado. Boa noite, irmão. Boa Boa noite, noite, boa noite. boa noite, pastor Lorival, pastor Luiz, boa noite, Márcio, Boa noite a pessoal. todos. Deus abençoe. Pastor Danilo, boa noite, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Pastor Lorival a todos.